Sextou no Consultório Aberto, que a partir de agora te convida a conhecer mais sobre medicina, saúde e bem-estar. E hoje vamos falar sobre remédios. Olha aí, você aí de casa que está vendo essas imagens, já deu aquela vontade de correr para a farmácia? Precisa ficar ligadinho com a gente, hein? Tomar remédio sem receita pode ser muito perigoso. E um remédio que vem causando muitos memes na internet é o famoso Zolpidem. E a Anvisa restringiu a prescrição desse medicamento em tratamentos de insônia. Alguns casos já chegaram a virar meme na internet. Eu tomei um remédio que trouxe bicho junto, escada, ponte. Rindo desses memes, mas eles escondem vários perigos da automedicação, tá bom? E aqui no estúdio teremos o doutor Pedro Junqueira, urologista, que também vai falar sobre os riscos da automedicação de diuréticos. E o consultório aberto já está aberto para a sua participação no nosso WhatsApp 999597771 e no consultório aberto no Instagram, @consultórioabertotv. Pode entrar que o doutor te espera. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Dr. Pedro Junqueira, que é cirurgião urologista com doutorado pela USP. Assim, a hora que eu fui realmente olhar ali, o senhor já estudou muito nessa vida, não foi? Bastante, né? Andamos aí por um longo caminho, continuamos estudando, né? E gostando muito do que a gente faz e tentando sempre levar o conhecimento, né, adiante, né, transmitir. Sim, eu até brinco que a medicina é uma profissão que é incrível, porque você nunca sai da sala de aula, né? Sempre a medicina vai evoluindo, a gente tem até um quadro especial sobre isso aqui, do futuro da medicina, e vocês têm que estar sempre se atualizando. Exatamente, sempre saindo da zona de conforto, né? Isso é muito interessante porque significa que a própria ciência está evoluindo e que os pacientes estão sendo cada vez mais beneficiados. E médico não tem zona de conforto, né? Quando acha que está na zona de conforto, vem uma pandemia, vem um desastre hídrico. Quando não é isso, as pessoas tomam remédio por conta própria, né? Nossa, estou com uma dor aqui nas costas, vou tomar esse remedinho. Realmente, a gente fala muito do risco da automedicação. Eu queria que o senhor, com a sua propriedade, seu estudo, falasse para a gente um pouquinho sobre esses perigos da automedicação. A automedicação, ela é praticamente até um hábito do brasileiro, né? Infelizmente, a permissividade que se tem em relação à compra desses medicamentos, né? Se você vai em outros países mais regulamentados, você não compra nem analgésico comum sem a prescrição, né? Sem a receita médica. E aqui você vai, a maioria dos medicamentos você pode pedir por conta própria e tomar. E isso leva à automedicação, quase que automaticamente. Se você combinar essa facilidade de conseguir os medicamentos com o fato de que o sistema de saúde público também está sobrecarregado, também às vezes não fornece aquilo que o paciente merece, da maneira que ele merece, com a rapidez que ele merece, tem uma explosão da automedicação. E você veja, mesmo a gente prescrevendo, estudando, tendo a experiência clínica de saber o que dá certo, o que não dá, o que é bom, o que não é, mesmo assim, às vezes, ainda assim, um paciente tem algum efeito colateral, algum efeito indesejado que leva o paciente a um estado pior do que o que ele estava antes. Você imagina se o paciente sem nenhum embasamento começar a tomar aquela droga, né? Tem aquela frase que é muito verdadeira, que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Então acrescentaria que seria a ocasião, o quanto aquilo faz sentido naquele momento ou não, né? Então, realmente a automedicação, foi interessante você... o jeito que você pontuou aí, né? Você vem a pandemia, vem tanta coisa que não está no nosso controle e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla do paciente não se automedicar, porque já tem tanto problema acontecendo, se ele busca mais algum com a própria mão, aí fica mais difícil, né? E é possível, por exemplo, que a pessoa tome por conta própria um medicamento e aí vai gerar um efeito colateral
e ela acabar indo no consultório e ter um diagnóstico, às vezes, diferente daquilo que ela está tendo, porque, na verdade, o que ela está sentindo não é o que ela está sentindo, mas sim o efeito colateral do remédio? Exatamente. Ela começa a tomar o remédio e, de repente, algum sintoma aparece, né? E ela acha que aquilo é de uma doença específica e muitas vezes a nossa prescrição, todo o tratamento se baseia na suspensão de um medicamento, né? Na verdade, a cura pare de tomar. Exatamente. Olha que só. Diferentemente, né, do que se espera, a gente fala, não, vamos reduzir isso daí, vamos diminuir, né? E a gente ouve desde, por exemplo, eu vou tomar uma aspirina por dia porque afina o sangue. Isso existe? Existe os pacientes que se beneficiam do uso diário da aspirina, né, do AS, mas existem os efeitos colaterais, né? E aqui na nossa região tem um perigo a mais, que é a contraindicação do paciente que está ali passando por um episódio de dengue, ou um paciente que vai ser submetido a algum tipo de cirurgia, algum paciente que já tem alguma alteração da coagulação e toma um medicamento que vai piorar ainda mais a coagulação. O dengue, por exemplo, né, ela acaba diminuindo a plaqueta, trabalhando no mesmo sentido que o AS, a aspirina, que diminui ainda mais. De repente, ele leva a um sangramento que pode ser fatal. Nossa, impressionante. Agora quero puxar um pouquinho para a sua área e contar até uma experiência própria. Durante muitos anos, eu trabalhei na aviação e a gente tinha que ter um peso específico. E aí, quando chegava perto desse período, o pessoal fazia cada regime maluco, mas no final, 2 dias antes de fazer o teste, tomava um comprimido chamado furosemida, que a ideia era tirar toda a água que tinha no corpo, porque a gente consegue perder ali mais ou menos uns até 2 quilos, né, de líquido do corpo. Que efeito que isso pode ter no longo prazo? O problema do uso, né, especificamente dos medicamentos que fazem urinar, né, que são os diuréticos, é que ele faz com que você urine, mas a que custo? Né? Você vai perder água, basicamente, e alguns sais. A longo prazo, isso pode trazer alterações até do funcionamento do seu rim. Por quê? Porque uma desidratação contínua, uma desidratação que acontece dia após dia, vai fazendo com que você perca células renais e eventualmente você pode evoluir até para a perda do funcionamento do seu rim, precisar de hemodiálise ou de transplante. Mas o uso do diurético pode trazer alterações imediatas, inclusive alterações do potássio, né, que é um íon que tem no nosso organismo, e tanto para mais quanto para menos, o potássio pode te causar uma arritmia cardíaca, e às vezes você começa com a arritmia e aquilo fica fatal e o paciente perde a vida ali, né? Inclusive, interessante, há um tempo atrás eu vi que eles reinvestigaram a morte de um dos atores mais famosos que existe, que é o Bruce Lee. Ah, sim. E na época tinham, inconclusivo. Eles acabaram chegando à conclusão de que, através de uma dieta que ele estava fazendo e do uso de diuréticos, ele faleceu pela ausência de potássio. Até não vou me recordar o nome, se o senhor puder falar sobre isso, porque isso parece besteira, mas é muito sério, é muito sério. Exatamente. Cada diurético altera os íons de uma maneira. E a furosemida especificamente, que é um dos diuréticos mais utilizados, ressalta aqui que é um diurético que que salva a vida de muita gente, né? Que melhora a qualidade de vida quando bem indicada, ajuda a controlar a pressão arterial. Ele expolia o potássio, ele vai roubando um pouco do seu potássio, faz com que o seu potássio saia na urina. Eventualmente isso é um efeito colateral interessante, né? Principalmente se o potássio estiver alto e a gente quiser corrigir, mas se o seu potássio está normal e você usa o medicamento sem acompanhamento, você corre esse risco, né, de ir andando para baixo aí do potássio, além de perder a água, né? Você vai se desidratar. Isso
vai puxando muita possibilidade de complicação. Por exemplo, para o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né, que tem um coração que não está dando tão conta do recado, às vezes prescreve-se algum tipo de diurético, o Lasix, né, que é o nome comercial mais consagrado, que é a furosemida. Se inicialmente, né, o paciente está tomando sem acompanhamento e ele vai para uma desidratação, num segundo momento ele vai se hiperidratar, que o seu corpo mesmo, se estiver bem reguladinho, faz com que você tenha sede. Um paciente que tem alteração cardiológica, se ele se hiperidratar, ele vai arrumar um volume para o coração dele trabalhar, exigir do coração uma força que não tem. Interessante, interessante. Uma vez eu até falei, estava conversando com uma médica, eu falei, nossa, esse negócio de estar toda hora tomando água, será que é assim mesmo? Aí ela me falou que existem só 2 veias, né, que irrigam o coração e deixam ele, e que são as coronárias, e aí ela disse, tem que tomar água assim, quando você sentir sede, já é tarde para o coração. Isso é verdade? Já é isso. O mecanismo de sede, ele é desencadeado por um início de desidratação. Então, o ideal realmente é a gente ir tomando água em pequenos volumes durante o dia todo. E já tem até pergunta aqui, inclusive o Joelson, aqui do Novo Mundo, perguntou, beber muita água à noite sobrecarrega os rins? O ideal é você dividir essa água, né, que você deve ingerir durante o dia, durante o próprio dia. Às vezes acontece de você ter que tomar água à noite, porque não tomou durante o dia, mas o simples fato de você beber a água à noite não sobrecarrega o seu rim, não, desde que não tenha alguma coisa por trás. Eu me preocupo muito mais com o fato de saber por que ele está tomando tanta água à noite, né? Muito provavelmente ele está se descuidando da hidratação durante o dia. E o pessoal fala de 2 litros, que tem que tomar, 2 litros, mínimo 2 litros, 2 litros e meio, tem gente que fala 3 litros, aí 5 litros. Qual que é a realidade disso, doutor? Tem uma regrinha, né, que a gente pode usar para nos orientar. Ela é bastante prática, você multiplica o seu peso por 35, né? Então, isso, para a maioria das pessoas, vai dar alguma coisa em torno de 3.000 ml, entre 2.500 e 3.000, e vai te dar o que você deve ingerir em 24 horas. E você vai administrando isso aí. Então, tem essa regra. E tem uma outra dica que eu gosto muito, que é você observar a coloração da sua urina. Por quê? Porque se a sua urina estiver muito amarela, aquele amarelo mais escuro, você tem que ficar um pouco mais esperto, se hidratar um pouco mais, porque você já está caminhando para a desidratação. Observa a urina, ela tem que estar mais parecida com água do que com urina propriamente dita, do que com aquela imagem que a gente tem da urina. Aquele amarelo, não, aquele amarelo tá perfeito. Bebo bastante água, mas estou sempre com a boca seca, sensação de boca seca. Ana Clara, do Bela Vista. A sensação de boca seca pode ser pela hidratação, que ela, apesar de estar tomando, será que ela está conseguindo esse nível de hidratação adequada? Outra coisa importante de se ver na boca seca é os pacientes que às vezes têm um diabetes descompensado. Às vezes você está ingerindo, mas você está perdendo tanta glicose pela sua urina que você continua se desidratando. E para você perder glicose na urina, você não perde ela sem que esteja diluída em água. Então, o diabetes descompensado também leva a isso. Algumas medicações também podem fazer com que você tenha essa sensação de boca seca, principalmente alguns antidepressivos, ansiolíticos. Então, essa sensação de boca seca acaba não sendo algo confiável para guiar a hidratação, por conta desses fatores.
E o Samuel aqui já perguntou, e para os diabéticos, bebe mais ou menos água? Para o diabético, ele tem, estando o diabetes, né, a glicemia controlada, a regra dele é exatamente a regra das outras pessoas. Um diabetes controlado leva aquela pessoa a viver uma vida normal, inclusive em termos de hidratação. Nós fazemos a ressalva também da hidratação em relação aos pacientes que têm alguma alteração renal mais forte, uma insuficiência renal importante, e também aqueles pacientes que têm algum tipo de alteração cardíaca. Eventualmente ele vai ter uma restrição ao uso da água da maneira com que ele queira, ele não vai poder. Então ele já vai sair ali, o próprio colega que o acompanha, o nefrologista, o cardiologista, já o ajuda aí. Essa pessoa, muitas vezes, ele não tem tanta liberdade, mas se ele não, né, se o diabetes está ali controladinho e não tem nenhum outro problema, é realmente a mesma regra do restante da população. Olha, tem uma muito boa aqui, a Janúcia mesmo, está aqui. Falou o seguinte, eu tenho apenas um rim desde meus 7 anos e sempre ouço que não posso comer muita carne. Por quê? O rim metaboliza a proteína, né? A carne marcadamente, ela tem muita proteína. Então, se você abusa da proteína, você vai estar sobrecarregando o seu rim. Mas é muito mais em relação aos abusos. Uma pessoa com um rim, ela tem uma vida normal, mas acaba que ela tem que cuidar ainda um pouco mais, né? Porque se ela perder aquele rim, a gente vai estar numa situação um pouco mais difícil. Mas basicamente, se ela tem um rim só e o rim funciona bem, o dia a dia deve ser o mesmo das outras pessoas. Em relação à carne, não deve restringir, ela deve ter uma ingesta adequada. Nada impede de ter uma ingesta adequada caso esse rim funcione bem. Aí tem bastante gente perguntando aqui, qual o problema do Zolpidem? Peraí, então vamos dar só uma olhadinha no Zolpidem, tá todo, até o cinegrafista aqui tá reclamando, tem fãs do Zolpidem, né, e tem gente que não gosta do Zolpidem. E esse está acabando sendo um dos remédios mais polêmicos aí dos últimos tempos, e a gente pediu então que o psiquiatra, o médico Guilherme Labinas, explicasse os principais efeitos colaterais pra gente. Zolpidem é uma droga de abuso e é uma droga com potencial moderado para dependência. Ou seja, ela tem tolerância. Então, quanto mais tempo você usa a dose do remédio, maior o risco de você precisar aumentar as doses para fazer um efeito que fazia antes. Além disso, causa abstinência, a retirada abrupta do medicamento pode te dar efeitos de sudorese, tremor, diarreia, pode te causar insônia e você passa a viver com a sensação de que você precisa dele para dormir. Então, há pessoas que às vezes até estão com sono regulado, mas tem a sensação de que se não tomar, não vai dormir. Então, pelo medo de não dormir, pelo medo de acontecer alguma coisa, toma o remédio à noite para que consiga dormir de fato, ou pelo menos ter a tranquilidade de que vai dormir. E os outros 10 efeitos colaterais? O primeiro é uma sonolência diurna. Então, a pessoa que faz uso do remédio pode muitas vezes ter ressaca no outro dia, sentir certo sono. É um efeito colateral dos 10 mais frequentes, mas é um efeito colateral menos comum que outros medicamentos, tá? Sonolência diurna. Um segundo é a vertigem. Então, é comum a pessoa ter tontura, sentir essa vertigem. O terceiro é a lentificação psicomotora. Como é um remédio que causa hipnose, causa sono, né? A pessoa tem uma diminuição da tensão, do tônus muscular. Então, essa sensificação dessa lentidão, não só motora, como até psíquica, é um efeito colateral relativamente frequente. Um outro, muito frequente, talvez o que eu mais ouço no consultório, é a amnésia anterógrada. Mas, doutor, o que é isso?
A amnésia anterógrada é quando você tende a não lembrar que você fez ou deixou de fazer após o uso do remédio. Então é comum uma pessoa tomar o remédio e ao invés de dormir, ela vai assistir televisão, ela vai conversar, ela vai mexer nas redes sociais, ela vai cozinhar e ela vai fazendo e ela não lembra que ela cozinhou, que ela comeu, que ela falou. Então esses são efeitos colaterais bem graves do meu ponto de vista. Você começar a perder a memória do que você está fazendo é algo muito grave. Um quinto efeito colateral é a alteração do paladar. Algumas pessoas relatam de fato que o gosto fica estranho e não só pelo uso do remédio. Alguns medicamentos são sublinguais e eles obviamente podem ter um paladar diferente, mas esse efeito colateral não é o remédio que está causando, é uma alteração mesmo nas papilas gustativas que fazem com que a pessoa tenha alterações no gosto das coisas, tá? Um sexto efeito colateral é diarreia, então a pessoa tem essas dificuldades. Ele é dos 10 efeitos colaterais, mas desses todos é o menos frequente. Um outro lembra que eu falei de lentificação do pensamento e motora? Existe uma outra que é a fadiga, o cansaço, então que seria o sétimo efeito. E faltam 3, que seriam a hipotensão, que é a diminuição da pressão, a ataxia, que é um andar meio tonto, em que a pessoa ela não tem um andar reto, ela começa a ter desequilíbrio, e que também é algo muito frequente. E tem, finalmente, o que para mim é um dos 3 efeitos colaterais mais frequentes de todos, que são as dores de cabeça, a cefaleia. É comum pessoas que fazem uso de zolpidem sentirem bastante essas dores de cabeça. Se você está tendo muitos deles, tá difícil de controlar, conversa com o seu psiquiatra, porque tem como manejar isso, e principalmente não faça uso do remédio sem consulta médica, sem prescrição médica, tá bom? É complicado aí toda essa história e principalmente esses efeitos colaterais, eu dei uma pesquisada também, eles são muito semelhantes a diversos psicotrópicos, por exemplo, drogas que eram muito famosas nos anos 70 ali, LSD, justamente por esse efeito hipnótico. O que é, digamos assim, esse efeito hipnótico dentro de um remédio? O que significa isso? É basicamente ele fazer você dormir, né, dar sono, induzir ao sono. E aí as pessoas que não dormem depois de tomar esse medicamento, muitas delas estão virando meme na internet, que o brasileiro faz meme com tudo, até inclusive com coisa que não devia. E aí, mas as próprias pessoas estão colocando as experiências e trapalhadas que acontecem na internet, como a Adriana, que a gente vai ver agora. Zipodem, que é pra fazer eu dormir, sabe? Mas eu não sei mais o que tá acontecendo. Eu tava mexendo no meu celular pra ver se eu ganhei na loteria. E aí eu fui, meu Deus do céu, eu fui na loteria aqui na internet. Ai, não tá dando certo, Cris. Tem umas pessoas junto aqui, Cris. Comigo, você acredita? O meu celular, ele entra e sai, ele fica mole assim, ó. Nossa senhora. Pode voltar, Eu vou tentar dormir. É, gente, olha aí, o pessoal tá sonhando, tá dizendo que o telefone tá mole, que tem bichinho, tem gente que faz compra na internet, que marca viagem, combina coisas com as outras pessoas, e a gente tá rindo disso, mas isso é muito sério, né? Na verdade, é um efeito colateral gravíssimo, e alguém, inclusive, se pegar um carro e sair dirigindo, pode dar algum problema, não pode, doutor? Exatamente, né? Então muitas vezes esses efeitos colaterais diminuem a sua capacidade de atenção, diminui a sua capacidade de execução, né? Você está ali com um carro, é muito perigoso. E ao mesmo tempo que ela diminui a sua capacidade de prender a atenção e executar uma tarefa mais complexa, ela tira o seu julgamento, então o paciente pode pensar que está tudo bem.
né? Então ele não se auto-julga incapaz, porque ele não percebe isso. Além do que essa pessoa fica mais vulnerável a golpes, aproveitadores, né? Se a pessoa sai na rua, ou mesmo na rua mundial, que é a internet, né? Está todo o tempo vulnerável. Aí eu queria aproveitar, falando de internet, muita gente tem se consultado com o Dr. Google. Eu sei que você aí de casa já colocou lá na busca, né? O que colocou lá? Eu tenho dor de cabeça, dor de garganta, o que é isso? E aí o Google fala de 20 doenças, né, que você pode ter. Qual é o risco de você realmente consultar aí uma inteligência artificial para te fazer uma consulta? Sim. A gente costuma até brincar que a maioria dos pacientes hoje está indo para pegar uma segunda opinião, porque a primeira eles já têm, né, na consulta. E não é muito bom o médico discordar do Dr. Google não, viu? Em alguns casos eles ficam mais bravos, mas brincadeiras à parte, realmente é um mundo que não se controla a informação, né? Você pode colocar ali a sua opinião e embasada em que não tem nenhum filtro. Então a pessoa pode chegar ali achando que tem uma doença muito grave e não ter. Isso traz, por um lado, alterações psicológicas gravíssimas. De repente ela fica ali tanto tempo pensando que tem aquela doença, que tem algo grave, que fica difícil de tirar isso da cabeça da pessoa, mesmo não tendo. E também o contrário é muito verdadeiro e até mais preocupante. De repente a pessoa tem um sintoma e aquele sintoma significa uma doença grave que precisa de tratamento mais rápido, e alguém colocou lá que aquilo é normal para a pessoa ficar despreocupada. Então a gente tem esses dois extremos, né? Eu percebo nos últimos anos um pouco de melhora nos mecanismos de busca, um certo interesse do próprio Google e outros mecanismos de levar uma informação de qualidade, mas é bem difícil para a pessoa garantir isso, né? O ideal mesmo é você se consultar com o seu médico de confiança, checar, se possível, olho no olho, com referência, porque realmente a internet, infelizmente, ainda é terra de ninguém. Não existe, que eu saiba, alguma punição adequada a pessoas que colocam informações que são informações, às vezes, até de saúde pública, que não são verdadeiras. Nunca vi ninguém sendo punido gravemente, então realmente tem prejudicado muita gente, viu? Não pode se confiar cegamente, não. E você se medicar, por exemplo, eu vou me medicar e aí depois eu preciso realmente tomar aquele medicamento. Meu corpo já está resistente? Existe essa questão da resistência ao medicamento? E o que ela pode provocar? Alguns medicamentos induzem a resistência do próprio paciente ou de outras coisas. Por exemplo, um antibiótico utilizado de maneira inadequada pode induzir a resistência das bactérias. E daí, quando a pessoa tiver realmente uma infecção, às vezes fica difícil de tratar, porque aquela bactéria está resistente à maioria, se não a todos os antibióticos. Outros medicamentos podem induzir a resistência na própria pessoa, que é ela ir precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E se ela não tem hora para começar e hora para terminar o medicamento, que geralmente é colocado pelo médico, ela vai tomando ad infinitum ali, e isso realmente pode prejudicar. O Zolpidem é um desses grandes casos, né? É uma ótima droga, é uma droga que beneficia muita gente, mas como todas as outras drogas, deve ser prescrita, supervisionada, né? A Alessandra, de Aparecida de Goiânia, está dizendo, é mito ou é verdade que beber com antibiótico corta o efeito? Para a maioria dos antibióticos, o álcool vai prejudicar o efeito. Então,
realmente... E o pessoal lá de casa fazendo ó... Exatamente. Exatamente. E tem alguns tipos de antibióticos e antifúngicos, inclusive, que se você ingerir juntamente com álcool, né, você pode ter algumas alterações mentais muito importantes, alucinações, agitação. Então, realmente, álcool, eu costumo falar assim, né, quando a gente vai conversar com quem entende, com quem estuda o metabolismo, né, que são os endocrinologistas, que são os hepatologistas, no caso do álcool, eles são unânimes. O álcool, e aí o pessoal vai falar ó de novo, o álcool é sempre tóxico para o seu organismo. Se você beber pouco, você vai se intoxicar pouco. Se você beber muito, você vai se intoxicar muito. Mas é sempre tóxico. E você combinar ele ali com alguns medicamentos, então, é bem perigoso. Então, falando em combinação, tem aqui uma mensagem do Henrique. Faço uso de Rivotril e sertralina. Tomei Zolpidem ontem e não lembro de nada. Estou passando mal. Essa combinação de remédios, o que pode acontecer nessa interação medicamentosa que fala, né? Exatamente. Primeiro eu recomendo que você então procure o pronto-socorro imediatamente, mas pode ocorrer, né? Principalmente nos medicamentos que têm a mesma função, né? Então você pode ter o que a gente chama de efeito sinérgico. Você já tem aquele efeito e você toma outro medicamento com o mesmo efeito, eles podem se juntar e até causar amnésia, né? Que é quando você se esquece daqueles momentos ali. Nossa, isso é realmente misturar tanto remédio forte, não é brinquedo não. Por que quando a gente bebe cerveja, a gente precisa ir muito no banheiro? Só vamos dar, tá? O finalzinho aqui, precisa ir muito no banheiro. Sim. A cerveja também é um diurético, porque o álcool, na verdade, ele é diurético. Ele provoca o aumento da diurese, o aumento da urina. Então é por isso que você vai produzir mais urina, então você vai urinar mais. Mas a gente bebe a cerveja e o corpo, não, isso é cerveja, vamos fazer xixi. Não, isso é uísque, segura. Como é que funciona isso? Não, na verdade ele reconhece o álcool, né? Então ele vai causar aquele efeito diurético ali. Se você usa uma bebida, por exemplo, o uísque, você dificilmente vai conseguir beber o mesmo volume que você bebe de líquido total da cerveja. Então o uísque pode ser até que num determinado momento você tenha a ingestão da mesma quantidade de álcool, mas com a cerveja você tem um volume maior de líquido também. Então é como se ela fizesse você urinar grande parte daquela água que você está absorvendo. E o uísque não, você tem pouco volume, então não tem muito de onde tirar, né? O seu organismo vai estar ali eliminando água, mas se não tiver água junto, ele vai te levar mais rapidamente até a desidratação. Mas não tem muita vantagem ou desvantagem, não. A Márcia Santos perguntou aqui, sou de Campestre, de Goiás, olha aí, um grande abraço para todo mundo de lá. Como cuidar dos rins se eu tenho a diabetes descontrolada? A melhor forma, então, de você cuidar dos rins é controlar o diabetes. É uma das principais causas, né, dependendo da região que se pesquisa, dependendo da faixa etária, realmente o campeão do lado ali da hipertensão descontrolada. O diabetes é uma das grandes causas de insuficiência renal, o diabetes descontrolado. Então, no seu panorama, né, no panorama aí da nossa telespectadora, o ideal é controlar o diabetes com todas as forças possíveis. O diabetes, sempre ouvi falar que o diabetes é uma das doenças mais perigosas que o ser humano pode, né, desenvolver. É verdade isso e por quê? É verdade, porque ele não causa sintomas no dia a dia de maneira muito abrupta.
é até uma coisa um pouco difícil da gente entender, porque você fala, o diabetes, o que é o diabetes? A gente diagnostica o paciente diabético com níveis elevados de glicose no sangue. Mas fica difícil de fazer essa conexão, né? Não, tá, o sangue dele é docinho, mas e daí? Não pode ter o sangue doce, né? Não tem. O problema é o que isso significa. O açúcar em excesso no seu sistema sanguíneo, no seu organismo de maneira geral, em última análise, né, isso vai desencadear uma série de reações que em última análise vai agredir todos os vasos do seu organismo. Agride todos os vasos de maneira indistinta. E todo órgão, tudo precisa de sangue chegando, né? Então, o rim também o rim não é uma exceção, na verdade, ele tem um alto fluxo de sangue, porque ele filtra o sangue, ele precisa de sangue chegando. E se o diabetes causa isso, né? Dificuldade de chegada de sangue em todos os lugares. Isso num primeiro momento, que ele vai inflamar os vasos. Num segundo momento, esse vaso fica tão doente que pode originar a formação de trombos, que vai até entupir grandes vasos do organismo, né? Tem gente que perde a perna porque não chega sangue lá onde tem que chegar, né? E aí você expande esse raciocínio para todos os órgãos, o coração. Se não, né, o vaso do coração vai adoecer, o paciente vai ter mais chance de ter infarto. Do cérebro, derrame, né? Do rim, insuficiência renal. Então, o diabetes, em última análise, né, na realidade, ela é uma doença do vaso, é uma doença vascular. E que acaba afetando por conta disso o corpo inteiro, né? Tudo, tudo. Né? Inclusive na minha área, né, nós temos aí, eu sou urologista, o urologista, além de tratar as alterações renais de homens e mulheres, a gente trata as alterações sexuais e reprodutivas do homem. E a artéria que irriga o pênis, a artéria que leva sangue para o pênis, ela é muito fininha. Então, já tem estudos comprovando que o paciente começa com disfunção erétil, às vezes vários anos antes de ter alterações cardiológicas. Olha aí, a gente tem que cuidar, que senão agora o menino fica preguiçoso. Agora todo mundo começa a se cuidar. Quando falou nisso... Vai ter matrícula nas academias. Né? Eu agora falando nisso, uma pergunta comum aqui, eu estava até esperando que eu sabia que vinha essa pergunta. Vocês têm que fazer essa pergunta quase todo o programa, né? O que fazer para diminuir os efeitos da ressaca? Só para você ter uma ideia aqui, eu tenho 9 pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa. O que fazer para aliviar os efeitos da ressaca? O melhor remédio é você não beber, né? Não usar álcool, né? Esse aí é certeza, é uma das poucas certezas na medicina. Mas a maioria dos efeitos da ressaca, ela vem da desidratação. Né? A desidratação não é só perder água, você perde um monte de coisa junto com a água. Você perde, né, o potássio, o sódio, e isso o seu organismo vai ficar ali lutando. Então, talvez a única coisa que você possa fazer é se hidratar com água ao mesmo tempo que você está consumindo a bebida alcoólica. Aí vieram aqui, eu falei não beber, mas é pecuária, doutor. Aí parece que pode tudo, gente. E muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram aqui. E tem uma que eu quero realmente fazer, que achei muito interessante, porque realmente a reposição de testosterona, a principal hormônio masculino, é uma prática que vem aumentando para ganhar massa muscular. Quais as consequências a longo prazo e como posso preservar meus rins? Sim. Realmente é uma pergunta bastante interessante que vai ajudar muita gente. A reposição de testosterona, na verdade, ela deve ser feita na maioria dos casos. Se tiver faltando testosterona para você, né, se você faz ali os exames, está em níveis baixos, a gente vai repor e levar para níveis normais. O problema é que a avassaladora maioria das pessoas que têm usado testosterona não está fazendo reposição. Muitas vezes eles usam esse nome e até, infelizmente, às vezes até os profissionais médicos, os colegas, usam o nome de reposição, modulação, né, de maneira totalmente errada, elevando os níveis de testosterona para acima do normal,
né? Você está repondo, não está repondo nada, você está elevando, você está fazendo uma anabolização. Se você faz isso, o seu organismo todo vai entrar em estresse. É claro que você vai aumentar a sua massa muscular, realmente aumenta a libido, aumenta a disposição. Droga não é à toa, né? Então, assim, ela faz, o pessoal costuma brincar também, né? Fala, ó, a testosterona melhora até o que já está bom. Sim, mas a maioria das pessoas não está repondo, eles estão fazendo uma anabolização. E isso é muito perigoso. Por quê? Vai fazer você ganhar mais massa muscular? Vai. Mas vai fazer você metabolizar também mais proteínas. Isso vai fazer com que o seu rim fique naturalmente sobrecarregado. A testosterona pode fazer com que alguma pessoa que tenha um câncer de próstata inicial, que eventualmente não vai prejudicar aquela pessoa, mas ela pode fazer esse câncer ficar mais agressivo do que o que se esperava daquele câncer. Ela pode fazer com que o sangue fique mais concentrado, e isso aumenta a chance de eventos como infarto e derrame. Então, você elevar o seu nível de testosterona para acima do normal, ou se aquele nível que você tem já está adequado e você toma mais testosterona, realmente você está caminhando para o lugar errado. Então, nesse caso, que você pode fazer, se for o caso, né, da pergunta aí, né, se ele já estiver fazendo a anabolização, tomando a famosa bomba, ele tem que fazer para proteger o rim e parar de tomar, né? E se possível não iniciar, porque o seu corpo ele entende, o seu testículo pode ler aquele tanto de testosterona circulante ali no seu organismo e decidir que realmente ele não precisa mais de trabalhar. E aí você tira aquele estímulo da testosterona que vem de fora, e aí o seu nível de testosterona pode ir permanentemente para abaixo do normal. Você arrumou um problema que você não tinha, né? Interessante isso que a gente ouve muito aqui, o pessoal falando que o corpo é inteligente, né? Então, se você coloca uma coisa que você produz, o organismo automaticamente é isso que ele vai fazer, ele vai entender, não eu estou ganhando de graça aqui, não vou mais fazer. E aí depois, na hora que precisar fazer, acabou. Exatamente. Isso nos leva a entender corretamente o conceito do hormônio, né? O que é um hormônio? É uma substância, alguma substância química que o corpo utiliza para conversar com as suas diferentes partes, né? Então, se você, por exemplo, tem muita testosterona, isso vai mandar uma mensagem para o seu testículo que ele não precisa mais trabalhar. Aqui, a Márcia também mandou aqui, estou me recuperando da dengue, tenho hérnia de disco e estou com muita fadiga. Tomo gliconil e metformina. O que posso fazer para melhorar a sensação de boca ressecada, pele vermelha, avermelhada e coceira? Realmente, alguns pacientes que têm dengue, que são muito sintomáticos e que têm comorbidades importantes, o ideal é ir ao pronto-socorro todos os dias. Esses pacientes, né, alguns tipos de pacientes, né, não necessariamente ela. Por quê? Porque às vezes a hidratação que ela está tendo, que é importantíssima para a recuperação do dengue, né, pode ser que não esteja acontecendo de maneira adequada, e aí o colega precisaria de ver se ela não teria necessidade de melhorar a hidratação pela veia, né? Será que esse estresse do organismo que veio com o dengue não desregulou o diabetes, e os medicamentos que num momento de estabilidade fazem efeito, agora eles podem não estar fazendo tanto efeito? Ou por ela não estar ingerindo o alimento de maneira adequada, pela inapetência que a doença traz, ela pode estar baixando? Então, o que eu sugeriria primeiro,
Dá uma olhada com mais cuidado na glicemia, se tiver aquele aparelhinho, tentar medir ali algumas vezes por dia, porque pode estar alterando para mais ou para menos. Em caso de sintomas assim que realmente não passam, tá difícil, vá ao pronto-socorro para saber se a hidratação está adequada, se aquela glicemia não está muito descontrolada, ou mesmo se não está tendo alguma complicação da própria doença. Já falando em remédio, né? Vamos só, o pessoal está perguntando aqui, deixei para o finalzinho para o doutor só dar um esclarecimento para a gente. Vamos ver então o que o Conselho de Farmácia aqui de Goiás diz que mudou em relação à prescrição do Zolpidem. A Anvisa pretende implementar regramentos mais rigorosos com relação ao controle da prescrição e da dispensação de medicamentos contendo a substância Zolpidem. O Zolpidem é um agente hipnótico indicado para tratamento da insônia e está previsto em bula que a utilização desse medicamento não deve ultrapassar 4 semanas. Atualmente, as prescrições contendo o medicamento Zolpidem ocorrem no receituário de controle especial comum em 2 vias. Com as mudanças promovidas pela Anvisa, a prescrição dessa substância deverá ocorrer obrigatoriamente em notificação de receita B. A expectativa é que o prazo para que essas mudanças ocorram é até o dia 1º de agosto de 2024. Já as indústrias ainda poderão fabricar o medicamento com a tarja vermelha até o dia 1º de dezembro de 2024. A partir dessa data, as indústrias também precisarão se adequar e produzi-los com a tarja preta, conforme está previsto na Portaria 344 para os medicamentos da lista B. Reforçamos ainda a importância de conscientizar a população acerca do uso racional de medicamentos. Todo medicamento deve ser usado na dose certa e pelo período de tempo recomendado. Lembre-se, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Em caso de dúvidas sobre medicamentos, procure um farmacêutico. Eu queria perguntar só qual que muda em relação a essa receita azul? É mais difícil de conseguir, digamos assim? Eu diria que ela é mais difícil de falsificar, né? Boa. Porque ela é mais controlada até a sua própria impressão. Ela tem um número de série certinho, então o controle da Anvisa é maior sobre esse tipo de receituário, né? Você não consegue imprimir em qualquer gráfica. São gráficas que tem a autorização especial, e essa autorização vem, às vezes, de órgãos ali, da prefeitura, é uma coisa mais regulamentada. E, infelizmente, a gente tem tanta pergunta, principalmente depois que o senhor falou a palavra disfunção erétil aqui, bombou, mas a gente vai deixar para um próximo programa, o senhor já fica convidado aqui para um próximo programa. Essa semana foi maravilhosa aqui, então eu queria pedir para o senhor, né, dar um tchau para o pessoal, dizer como que a gente pode seguir o senhor, porque tem muita gente seguindo quem não sabe para onde está indo, então vamos seguir quem sabe para onde está indo e o que está fazendo. Exatamente. Eu tenho duas linhas especiais, assim, né, 2 linhas principais de contato. Uma delas é o Instagram, né, que é bastante popular, que é o Dr. Pedro Junqueira, e temos também um canal no YouTube, onde eu consigo aprofundar muito das dúvidas principais em relação à urologia, sexualidade masculina, alterações renais, próstata. Então temos esses 2 canais que chamam Dr. Pedro Junqueira. Já agradeço também, aproveito a oportunidade para agradecer o convite e estimular aí a população a procurar realmente informações de qualidade, informações que realmente vão poder salvar a vida das pessoas. Não fique na dúvida, na verdade você tem sempre algum lugar a quem recorrer. E o seu médico de confiança com certeza é a melhor pessoa para fazer isso. E a gente encerra essa semana agora. Eu quero agradecer demais, olha aí. Lembrando que a internet é uma ferramenta, então você tem canais no YouTube que mostram coisas boas, mas por favor, vamos procurar aquele conteúdo de gente que realmente estudou para isso, para não cair naqueles YouTube de gente que se alimenta de luz e outras bobagens que a gente vê por aí. Tá bom? Segue
Quem sabe para onde está indo? Aqui no programa a gente sempre passa todos os contatos do pessoal para você poder seguir. A gente volta na segunda-feira com muito mais notícia, muito mais informação e principalmente com os melhores médicos aqui de consultório aberto para você. Nosso agradecimento, até a próxima.